Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! Assumindo a Imortalidade, Joel Goldsmith. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne. Mas ainda é o Verbo, não mudou sua natureza, sua qualidade ou substância, por ter se feito carne. A causa tornou-se visível como efeito, mas a essência ou substância continua sendo o Verbo, o Espírito ou consciência. Por este prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas que o que nos apresenta como nosso mundo é o Verbo feito carne, o Espírito tornado visível, ou a consciência que se expressa como ideia. Todo o erro que se consumou durante os séculos baseia-se na teoria ou crença em dois mundos, um sendo o reino celeste, a vida espiritual, e o outro sendo o mundo material, ou existência mortal, separados um do outro. Comecemos por entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se do reino da realidade, do qual mantemos um falso conceito. Para obtermos saúde e harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer nem mesmo mudar este universo material e efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa existência. O pesquisador da verdade começa sua busca com um problema, talvez com vários deles. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças, pela oração a um poder mais alto ou pela aplicação das leis espirituais, ou da verdade às condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Novamente, os mortais podem assumir a mortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, nem pode entendê-las, porque só se podem discernir espiritualmente. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado, a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o reino de Deus não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar a nossa vida humana, é que compreenderemos o sentido dessa viagem vital. Quando deixarmos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras: eu venci o mundo. Deveríamos desejar uma vida diferente do que é normal, alegre e de sucesso? Não nos enganemos. Somente aqueles que aprenderam a manter a sua atenção nas coisas do espírito saboreiam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso. Somente aqueles que, em certo grau, se centraram em Deus encontram segurança, proteção e paz em um mundo combalido pela guerra. O pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal,
não nos priva do amor e do companheirismo tão necessários para uma vida plena. Ele apenas coloca tudo isso em um nível mais alto, onde não mais dependemos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor do que chamamos de cenário de vida. Não vos esforceis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Pois o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz e no contentamento do Espírito Santo. Quando nos defrontamos com um problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremo-nos na presença do Espírito Divino em nós. Esse Espírito dissolve as aparências humanas e revela a harmonia espiritual. Ainda que essa harmonia se nos apresente como uma melhora de saúde ou de riqueza, quando Jesus alimentou as multidões, o que apareceu como pão e peixe foi a sua consciência espiritual de abundância. Quando curou os doentes, foi o seu sentimento de presença divina que se manifestou como saúde, força e harmonia. Tudo isso pode ser resumido nas palavras de Paulo: voltai vosso olhar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Vivemos em um universo espiritual, mas a finitude de nossos sentidos desenhou para nós uma imagem de limitações. Enquanto tivermos nossos pensamentos voltados para o cenário à nossa frente, esse mundo, estaremos nos esforçando para melhorá-lo ou mudá-lo. Mas assim que elevarmos o nosso olhar e não mais nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir, começaremos a perceber a realidade espiritual. E embora nos pareça apenas uma crença mais perfeita, é de fato a manifestação mais intensa da realidade. Essa manifestação traz consigo uma alegria inimaginável, aqui e agora. Uma satisfação com a qual nem sonhamos. E o amor de todos com quem fazemos contato, mesmo daqueles que desconhecem a fonte da vida que descobrimos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Não recebamos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? Isso nos leva à indigestão mental, pois que tentamos digerir alimento espiritual com nossa mente erudita. Isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio, e por isso só pode ser entendida espiritualmente. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com poucos pães e peixes, curou os doentes e até ressuscitou os mortos. Parece aceitável para o seu intelecto? Cultivando este sentido espiritual, nosso sucesso será tanto maior na proporção que abandonamos o esforço mental e nos tornamos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Em vez de tentarmos fazer que o Espírito atue sobre nossos corpos e nossas coisas materiais, aprendamos a desviar nosso olhar desses quadros terrenos, dirigindo-o para as coisas do alto. Quando descermos novamente à terra, perceberemos que as desarmonias e as limitações dos sentidos desapareceram, e apareceu mais claramente a realidade. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima!